Porque, eu não sei se você tava, foi bem na primeira semana, que a gente tava se zoando por essa questão de, eu consigo ir no banheiro, eu não consigo, eu consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí teve um dia que ele tava cozinhando, e aí eu tinha acabado de cortar um pimentão pra fazer vinagrete. E aí ele foi cortar o pimentão, aí eu falei assim pra ele, amiga, eu acabei de usar um pimentão. Se você quiser, eu cortei ele, mas eu não usei ele todo. Aí ele respondeu daquele jeito dele, tá vendo a cor desse pimentão? Você tá vendo a cor desse? Algum deles é verde? E não precisava ele ter falado desse jeito. Que estranho. Nossa. E foi bem no começo. Tu falou pro Everton? Everton? Claro que eu falei. E ele? Não gostou. O Everton tava perto, o Everton ouviu. E não gostou também dessa forma. E aí aconteceram outras coisas. E aí eles pontuaram que a gente era sem carisma lá no quebra. Era sem carisma. Ou era outro, assim, quem é o casal sem graça, era alguma coisa assim. E foi a Rai que colocou. Ele colocou um casal e a Rai colocou nós. E aí ele jura que ele não fez, mas teve um dia que a gente tava treinando, e aí ele foi na academia junto com ela no colo, e aí ele passou e falou, e aí, casal sem graça, casal sem carisma, alguma coisa assim, a mesma coisa que eles tinham pontuado lá embaixo. Aí eu falei pro Everton, não vamos se estressar. Então quando ele votou na gente, a gente já tinha analisado muitas coisas e não foi uma surpresa pra gente. Do mesmo jeito que o voto da Gieros não foi uma surpresa pra gente, a gente sabia que viria na gente. Mas no dia que a gente foi no quarto, que foi esse dia que ele falou, vamos zerar, e a gente foi conversar no quarto, eu falei isso pra ele. Então já entendi a tática dele, é falar, ao zerar, ele vai chegar pra mim, ponto, e vai dizer, ou ele não vai falar nada, porque no seu caso ele não vai achar que foi demais. A Rai já falou pra você e pronto, acabou. No nosso, ninguém falou sobre nada, entendeu? Mas é errado, porque a Rai não tá aqui sozinha. Eu pedi pra ela, assim... Amiga, mas uma coisa que eu falo pro Everton, uma coisa que eu falei pra Adriana, uma coisa que eu falo pra você, independente se você tá aqui sozinho ou se você não tá, à noite você dorme com quem? Com o Anthony. As coisas que vocês fazem aqui dentro é porque você compactua com o que ele faz e ele compactua com o que você faz. Então não tem essa. Eu gosto muito de fulano, mas eu não gosto de ciclano. Os dois estão juntos. A atitude dos dois é porque os dois estão de acordo. Então não tem. Pra mim não tem isso. E aí eu falei pra ele sobre isso, sobre as brincadeiras desnecessárias. Aí ele falou assim, então eu não brinco mais. Só que ainda nessa hora, eu tava muito séria. Porque eu sou muito séria. Eu tava muito séria na conversa. E aí ele falou assim, tá, mas se isso foi um problema pra você, me desculpa. Mas quando for me perguntar de pimentão, eu gosto mais dos coloridos. E deu risada. E aí eles falaram que o problema foi que a gente esperou muito pra ir conversar com eles. Isso que se acontecesse pra gente repreender na hora. Aí eu falei pra eles, se vocês querem que repreenda as coisas na hora, eu vou repreender na hora. Eu acabei de pontuar pra você que eu não queria que você fizesse brincadeira. O único momento que eu esperava que você tivesse seriedade, você tá brincando. Então não tem muito o que fazer. Então eles têm atitudes que particularmente nós não concordamos. E a gente, nessa semana, a gente não foi uma opção de voto pra eles, mas a gente continua assim. Mas da herança da DR, eu acho que vai ser pra gente justamente por conta dessa fala minha. Eu dei boa sorte de longe, mas eu não abracei. Eu não abracei também, não. Não fiz nada. Como é que eu vou abraçar uma pessoa que botou em mim?